Carl Jung foi um dos discípulos de Freud, um dos maiores psicanalistas depois do Freud, e consta na lista de qualquer livro importante a respeito de assuntos ligados a esse tema. Há certos eventos que não percebemos de modo consciente. Eles permanecem, por assim dizer, abaixo do limite da consciência. Eles aconteceram, mas foram absorvidos de maneira subliminar. A palavra subliminar vem do latim e significa abaixo do limite. Então, para você ter uma ideia, ciente é aquilo que você percebe, que é premente. E eles permanecem assim por baixo do limite dessa consciência. É como se a sua mente estivesse fazendo uma leitura de um determinado assunto e que você só tomasse conhecimento ou jamais tomasse conhecimento, mas que ele permanecesse ali. Eu costumo brincar espero que sirva para você, se você estiver diante de um dilema, de algum assunto importante que você precisa resolver, normalmente, se possível, nem sempre é possível, mas se possível, deixe para o dia seguinte. Se você for uma pessoa religiosa, peça para que Deus te oriente. Se você não for uma pessoa religiosa, se concentre consigo mesmo e diga para si mesmo que no dia seguinte você vai amanhecer com a resposta desse problema. Significa que o nosso cérebro precisa reorganizar e juntar as coisas que estão na sua cabeça. O seu consciente e o seu inconsciente é como se eles precisassem se unir ali, fazer uma reunião e pensar e descobrir e enxergar pontos que às vezes um guardou alguma informação e o outro guardou outra. Pode ser uma grande viagem da minha cabeça, mas confesso aqui para você, tem dado muito certo. Sempre que eu tenho alguma dúvida muito importante com algum assunto, eu acabo, graças a Deus, resolvendo isso de maneira bastante razoável, no mínimo razoável. E aí ele diz aqui da palavra subliminar. O marketing, a sociedade atual te bombardeando por meio principalmente da televisão e agora a internet também, mas a televisão ainda tem uma força muito grande, fica te bombardeando de informações. Você não percebe. É como se aparecesse a cada instante a marca de algum produto. Em algum momento você pudesse imaginar que estivesse com vontade de beber o refrigerante X. Será que você está com vontade mesmo? Ou seu cérebro foi massacrado com aquela informação e você nem percebeu? Estava em todos os lugares, numa determinada situação, num programa de TV, num filme. Com as questões políticas, ideológicas, não é muito diferente. Você vem sendo bombardeado há anos, a ponto de alguns teóricos dizerem que as pessoas agirão de maneira socialista sem nem saber que são socialistas. Para você saber o que você é e o que você defende de fato, se faz necessário que você acompanhe alguma coisa ligada à política, à economia, que lê, se possível, alguns livros, ou que se espere em pessoas que gerem alguma confiança para você. Se bem que isso é muito difícil, porque muitos estão ali, às vezes, só para te enganar. O ideal mesmo, eu acredito, nos livros. Você deve se dedicar ao máximo que você puder. Ele vai te ajudar a criar mecanismos para você descobrir quais são os engodos, os riscos. Eu, particularmente, tenho a minha listinha de prioridade de coisas. Primeira coisa fundamental: qualquer atitude, qualquer declaração, qualquer ação humana ligada com a política, principalmente porque estão ligadas às redações lá de leis, né, criações de leis, tem que proteger a vida. A vida é o que há de mais sagrado. Sem a vida você não tem mais nada, todo o resto desmorona. Então você precisa estar vivo para você ter direitos. Depois, eu acredito na liberdade. Qualquer ação, seja lá qual for, e por mais bem intencionada que ela pareça, se ela estiver de alguma maneira cortando, limitando a liberdade, eu não apoio. São esses políticos que fazem coisas contrárias à vida e à liberdade que você tem que pensar, na minha opinião, que são os políticos que não prestam, que não servem, porque lá na frente, o que aparentemente é bom hoje, lá na frente vai se revelar muito ruim. Então você tem que preservar a vida e a liberdade de você fazer as coisas que você acredita que são importantes para você. A propriedade tem uma importância muito grande porque é ela que vai salvaguardar a sua vida, a sua família. Então, por exemplo, você está na sua casa,
é um direito inalienável de não invasão do seu imóvel, da sua casa, do seu sítio, da sua fazenda, porque ali é a sua fortaleza, em que, se preciso for, infelizmente, você terá que reagir com a força que lhe convier, que você achar que deve e que você tiver a liberdade para fazê-lo. Significa que uma pessoa, um invasor, ele deve saber que ali é uma área quase que como um santuário, que se ele invadir ali, ele está colocando em risco a própria vida. E você terá o direito de defender a sua vida. Caso contrário, lembre-se daquela historinha do leão e do porco-espinho. Se o porco-espinho não tivesse aquelas habilidades, ele não conseguiria se proteger de um leão, de uma onça ou sei lá o quê. Não é muito diferente, e na sociedade que nós vivemos, o homem é lobo do homem. E qualquer coisa, qualquer pessoa, qualquer ideia que não lhe permita proteger a sua própria vida, sua família, sua propriedade, sua liberdade, você estará correndo sérios riscos. E a religião, e principalmente o cristianismo, tem sido a religião mais perseguida dos últimos tempos. Falo isso com a maior certeza do mundo. Então, respeito às outras religiões, respeito ao cristianismo, respeito à sua vida, para que você possa ter uma vida que você decide que deve ter, e não que os outros queiram que você tenha. E as mensagens subliminares que vêm ocorrendo, principalmente nos meios da televisão, canais grandes aí, não todos, mas alguns, talvez a maioria, têm tentado todos os dias fazer você não perceber a realidade da maneira que ela é. E assim fica muito mais fácil de te controlar. Faz você abraçar ideias das quais, no fundo, você nem gosta, nem concorda. E que lá na frente se desdobram em totalitarismo, em miséria, pobreza.